Qual é? Testando, tamo junto. Ladies and gentlemen, hoje eu tô light. E ainda vou decidir o que vou falar pra vocês. Por mais que vocês já tenham clicado no link do vídeo, eu não sei ainda o que vou fazer. Rapaziada, eu fiz uma enquete no Insta, né, mandando a caixinha de perguntas, e eu vi aqui diversas mensagens de vocês pra saber qual vai ser o próximo herói. Só que tem muita, saca? Eu não pensei que vocês iam estourar minha caixa de mensagem aqui com tanto herói. Então eu vou selecionar aqui aleatoriamente entre todos os, né, aleatórios. Não sei se dá pra ver, mas tem muita mensagenzinha. Então vamos lá. Eu vou dar uma giradinha e vamos ver o que vai cair de interessante. Apesar de que não seria certo também, né? Cara, vamos então de Ling. Vocês estão afim? Acho que é uma boa. Hoje eu tô chill, tô de relax, entendeu? Tô tranquilo. Então vamos lá. Lembrando que ainda assim o Membro Estrela voltou já, o novo Alpha. Next for You? O que é isso aqui? Vídeo promocional da jornada do... Ah, o Projeto Next. Irado vai ser, tá? Tô ansioso pela Lolita, que vai aparecer. Deixa eu ver. Liga Latam presencial. Ladies and gentlemen, não perca 27 de setembro a 1º de outubro. Todas as emoções do competitivo em São Paulo, ok? Liga Latam tá aí. As melhores 8 equipes da região competindo por 2 vagas no M5. Lembrando que o terceiro lugar fica pro Wildcard. Então, já é outra história aí. Fiquem ligados nas redes sociais, então sigam todas as páginas aí, tá? Tanto do X, que é o antigo Twitter, Facebook, Instagram e o TikTok também, beleza? Vai ser irado. E não sei o que é isso. Necrosferas, tudo bem. Vamos falar então sobre Ling, rapaziada. Acho que é uma boa. Eu não falei sobre ele intensamente, por assim dizer. Eu só falei durante as transmissões. Legal. Acho que eu vou de... Tanto faz, eu não consigo pegar isso aqui mesmo. Vou reivindicar. E vamos lá. A ideia principal que a gente fale sobre Ling é saber um pouco mais sobre o que ele faz, qual é o tratamento dele, o que ele deixa ou não deixa de fazer. Ling, se eu não me engano, eu tenho ele. Como sempre, tem que tirar todos os pontinhos aqui, só pra não ficar maluco da cabeça. Mas vamos lá. Ling, se eu não me engano, eu tenho esse herói, né? Ele se trata muito bem de um assassino split, mas ele é diferente de outros assassinos, por assim dizer. Enquanto muitos assassinos se lidam muito com habilidades, ele trabalha com auto-ataques. E não só auto-ataques, como também sobre habilidades que concedem efeito de contato. Se vocês não sabem o que é efeito de contato, a gente vai explicar rapidinho. Tá tudo liberado. Que legal. Cadê o Ling? Aqui. Ah, eu tenho. Vamos lá. Vamos tirar a musiquinha de fundo, vamos fazer o bagulho virar seriedade. E, ladies and gentlemen, só confirmar se tá gravando, tá? Às vezes eu sou meio maluco da cabeça. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o Pássaro Ciano, o Ling. Né? Ele que é um perseguidor de explosão, por assim dizer, mas eu não vejo ele assim tão como explosão, assim como a gente viu recente com o último assassino que a gente tava falando, né? Que foi o... A gente falou do Hanzo? Não lembro agora. Nossa, eu esqueci completamente. Não, foi Hayabusa, né? O Hayabusa que também tem essa quase mesma métrica, né? Sobre finalizador ou explosão, assim dizer. Mas vamos lá. De uma forma geral, o Ling nos é apresentado já com um modelo design novo, obviamente, né? Não era assim, ele era bem mais antigo. Não lembro de que ano o Ling veio, mas ele já tem diversas skins. A gente vem aquela skin que a gente chama de chroma dele, que é mais tranquila, né? Muda alguns efeitos diante da sua capa. Capa não, né? Eu não sei como é que chama essa parte de trás aqui. Não sei. Enfim, membro estrela, meio street punk. A Sombra Negra, que foi uma também das grandes skins reveladoras dele, se eu não me engano, de época, né, também. Com a ideia de, né, o Ling sentar o cacete num dragão. Ah, tudo bem. Forças especiais, mais ou menos a mesma ideia do Hayabusa, com o Policy lá, mas ainda assim mais cibernético. A Collector dele, que já é, né, o ápice. Muito difícil aí do pessoal realmente, né? Além do boneco ser difícil, ainda lança uma skin caríssima, né? Aí fica complicado, pô. Só os main de verdade aí tem essa skin aí. Só quem é bom. Mentira. Temos a do M-World, que é representante do mesmo universo praticamente do 515.
Ele foi um dos heróis ali que realmente ficou na luta, junto com o Yin e a One-One, se não me engano. A One do MC. Foi a One-One. Enquanto o Zilong ficou lá de Free, né? E o mais recente dele foi que lançou aí a parceria com o Kung Fu Panda. E ele é o Lord Shen, né? Que diferente das outras skins, ele foi mais pra uma temática. Como é que eu posso dizer? Foi mais uma temática ele mesmo. Enquanto a gente tem outras, né, como o Tamus representando o próprio general. General? Era? General? Não lembro agora todos os nomes. General Kai, enquanto a gente via o Paul sendo representado pelo que a gente chama aí de. Nossa, eu lembrei do nome do Paul, mas esqueci do nome do Akai. Obrigado. Demorei um pouquinho, desculpa, Fabio. Tô meio lento, acordei agora. Mas, enfim, essa foi a única temática diferente. Vamos à revisão geral. Quando se trata de Ling em forma de competitivo, o pessoal acaba picando ele com uma forma mais estratégica, como a gente já sabe e reconhece como assassinos de uma forma geral, e inclusive que a gente falou já do Hayabusa. Se trata aí de um potencial muito grande de questão de mobilidade, né? A partir de um meio tempo do jogo, ele deixa de fazer a função, entre aspas, selva por completo e começa a fazer a razão split, trazendo aí as ideias de composição do seu time para soldados que não têm mobilidade, que possam ficar com o seu time e tragam um potencial a mais, né? Então, quem traz assassino no jogo geralmente quer lidar com uma teamfight com menos um ou menos duas pessoas, dependendo de como eles conseguem puxar o wave e ter controle sobre isso. E o Ling acaba sendo diferente. Por que diferente? Lembra que eu falei no começo que ele é um assassino que, né, de ataque básico? Por que isso? Porque o Ling tem uma passiva interessante, e isso converte ele a muitos pontos, por assim dizer, de realmente, né, força. Então, o que de intenso vem disso? A gente fala da seguinte forma. Quando a gente fala sobre habilidades de efeito de contato, significam que quando você lança uma habilidade no seu adversário, é como se você lançasse um ataque básico nele. E esses efeitos de contato aplicam sobre itens que você tem. Exemplo, como se a gente pode dizer, pensem num. Vamos ver um item que fica mais fácil mostrar. Eu ia falar confronto sem fim, mas o confronto sem fim já estaca com, né, habilidade. Mas a ideia que a gente pode falar diretamente com vocês seria sobre. Deixa eu ver. Pensa numa garra de raça. Perfeito. Garra de raça. O que vocês conhecem sobre a garra de raça? Ela te dá roubo de vida. Mas roubo de vida é representado por ataque básico. É um efeito de contato no seu ataque básico que você rouba vida do adversário, né? Entre aspas, né? Você regenera parte do dano que você causou no seu aliado. As habilidades do Ling fazem com que ele tenha esse potencial. Só que não todas, obviamente. Mas como boa parte funciona na segunda skill dele, é o que representa essa forma de dano com ele. Então seriam efeitos como, deixa eu ver, a garra de raça, que funcionaria muito bem. A voz do vento, que aplicaria na segunda habilidade dele, porque conta como ataque básico, entendem? Seria essa a medida. Deixa eu ver o que é mais. Ah, acho que só, tipo assim, se fosse dano mágico, exemplo, né? A Foice Stellarium, que aprimora ataque básico, se ele desse a segunda skill, ele já ativaria ela e causaria dano no adversário, já sendo Stellarium, entendeu? Seria mais ou menos essa ideia. Enfim, espero que vocês tenham entendido. De outra forma, essa é a parte que o Ling acaba sendo representado. Mas vamos ver diretamente sobre tudo o que acontece com ele. Vamos falar sobre o Caminhante da Nuvem, né? Um nome estranho, já que ele só anda em montanha, mas tudo bem. A excelente habilidade de leveza do Ling o ajuda a saltar entre paredes e eliminar inimigos. Ele ganha 4 pontos de leveza adicionais por segundo, enquanto estiver na parede, e 5 pontos de leveza adicionais cada vez que ele causar dano. Ling ganha 1.5 vezes, multiplicador aqui, chance de crítico de todas as fontes, mas possui apenas 140% de dano crítico. O que vocês têm de relevância com essa informação? Significa que cada vez que você fizer algo ou algum atributo ao Ling com chance de crítico, ele vai multiplicar a chance que você concede a ele em 1.5 vezes. Tipo, é o valor total do item mais meio porcentagem dele. Então, geralmente, quando você vai fazer lá a sua itemização com ele, geralmente você não faz um confronto sem fim, né? Tipo, não é tão saboroso pra ele, por assim dizer. Não é tanto do potencial. Geralmente a galera gosta de fazer uma voz do vento, faz agora, acho que talvez novas garras de raça com ele, talvez fiquem boas, não sei.
Ainda não parei pra testar. Ou até mesmo o ataque do caçador, que tipo, já é outra situação. Não, a Fúria do Guerreiro Selvagem, na realidade, desculpem. A Fúria do Guerreiro Selvagem, que é um item de crítico, então aumenta o dano crítico. Então, tudo isso é um grande potencial pra esse cara. Só que é aquilo. Quando a gente fala sobre dano crítico dentro do jogo, de um modo geral, inclusive no ML, o dano crítico é retratado como 200% do seu dano. Exemplo, eu tenho 100 de dano de ataque. O meu crítico vai dar 200% do meu dano total. Se eu dou 100 de dano no inimigo, ele vai critar 200 de dano no cara. Né? Eu vou começar a lançar um monte de ataque básico no cara. Até eu ativar o ataque básico, com o crítico, os ataques normais que eu dei nele vão continuar dando 100 de dano. Mas o meu crítico vai dar 200. Por quê? Porque amplifica 200%. Só que com o Ling isso acaba sendo nerfado. Por quê? Porque ele acaba tendo uma chance de crítico muito elevada. E se eles deixassem essa chance de crítico como 200 pra ele sempre teria muito mais força que qualquer um dentro do jogo, porque ele acabaria tendo esse multiplicador tão fácil e ágil nas mãos dele e um dano absurdo logo de cara. Né? Mas ainda assim eu vejo que como é 140% não é tão benéfico pra ele, o pessoal não prefere fechar todas aquelas itemizações de crítico, né? Porque geralmente, se eu não me engano, acho que com 2 itens aqui ele já chega com uma chance de crítico muito boa. Depois a gente tem que dar uma olhada sobre essa porcentagem, beleza? Mas vamos lá. Lembrando que a primeira passiva dele é essa tal de leveza. Então, como vocês podem perceber, o Ling não usa mana. Ele usa a sua leveza, né, para rodar o mapa e, né, ter essa possibilidade aí de conseguir cortar os adversários no alto, etc, ganhando até, entre aspas, algumas novas skills. Não vamos falar todas aqui, né? De uma forma geral, essa é a principal skill de mobilidade do Ling. Ela tem uma grande força de você correr o mapa inteiro, mas tem aquela grande necessidade, né? Ah, que é a primeira skill que a gente vai falar, que vai ser a postura do pássaro. A postura do pássaro nada mais é do que você ter a sua força, né, do Ling, normalmente, só que você acaba dependendo de buffs, né? E buffs são extremamente caros dentro desse jogo, ainda mais pra quem sabe jogar contra, né, o Ling, ou qualquer outro assassino dependente. Vamos falar aqui. Ela tem um tempo de recarga de 20 segundos e um custo de energia de 30, que é estranho, porque geralmente você pula pra lá e pra cá, né? Mas tudo bem. Passivamente, a postura do pássaro ela te dá uma chance de crítico, né? E essa chance é permanente. E cada vez que você upa essa chance, mais crítico você acaba ganhando na medida do jogo, né? Lembrando que, ó, como é uma skill secundária que você vai upar, você vai demorar aí muitos levels ali, entre aspas, chegar só no meio do jogo, realmente, meio pro final do jogo, pra ter essa skill no nível completo. Mas, por que ela é tão interessante? Porque naturalmente lembra que você multiplica 1,5% do seu multiplicador de chance de crítico. Quando você upa essa skill, você ganha chance de crítico aumentada em 2,5%. Né? Aí você faz a calculadora de quanto é 2,5% vezes 1,5%. Putz, vou ter que chamar a Carla aqui. Como é que eu chamo a Carla aqui? Calculadora. Quanto é 2,5 vezes 1,5? Ou é o contrário? Eu não lembro agora. 2,5 vezes 1,5. Dá 3,75, ótimo. Acho que é essa conta mesmo. Logo no começo do jogo, tu vai ter 3,75 de chance de crítico. Só porque você upou a primeira habilidade. Ah, mas Henrique, 3,25 não é nada, né? Tipo, não é nada. Mas acredita em mim. Se você tiver uma chance, mesmo que pequena, de causar um crítico no adversário ou no monstro da selva, significa que, no monstro da selva tu vai conseguir mais velocidade para terminar a tua selva, porque tu vai dar mais dano. E 2, durante uma troca com o adversário, no começo do jogo, por mais que você não tenha tanto assim de tipo potencial no começo do jogo, se tu critar um cara, ele vai ficar assustado. Acredita em mim. Levar um crítico logo cedo é tipo uma chance tão pequena, ou além de motivar um Ling, também deixa o cara frustrado do outro lado. Acredita em mim. Mas vamos lá. Se você ativar essa habilidade, que é a postura do pássaro, você vai ganhar essa habilidade de leveza, você tem ela, e você acaba saltando na parede designada. Lembra aqueles covis que a gente fala, as paredes ficam próximas ali, etc? Tudo aquilo dá pra saltar com o boneco. Tudo, 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 tudo. Então, entrando nesse estado de camuflagem, restaurando o ponto de leveza mais rapidamente e ganhando 30% de velocidade de movimento. Se Ling receber dano, esse sairá do estado de camuflagem
né? Que é, como é que eu posso dizer? A camuflagem como seria, não é um tipo de invisibilidade. Tipo assim, você consegue ver o contorno do personagem, mas você não consegue focar ele com ataque básico, necessariamente. Pensem como se fosse uma Natália antiga. Tipo assim, tipo, a Natália antiga, quando recebeu esse primeiro debuff, né? Tipo, esse pequeno estranhamento dela, que ela acaba, tipo, tendo a silhueta dela revelada, né? Então, tipo, a galera tem noção de onde ela tá. Mas aí tem o pessoal que consegue ter reação, naturalmente. Enfim, se ele for controlado, ele cairá e receberá 30% de lentidão por 2 segundos. Pense nisso como uma forma de punição do Ling. Porque, tipo assim, se você ficar do lado dos caras, né, você tem ali, né, você tá lá, entre aspas, camuflado, mas só observando na parede, né, tipo, tá lá quieto, no muro. Se alguém te olhar e te ver e te jogar uma habilidade de controle, você vai ter um debuff sobre isso, de estar na parede ainda. Por isso que você tem que ficar ligado quando você for tomar algum tipo de controle de grupo, porque pode ser fatal. Segundo, esse debuff te dá lentidão por 2 segundos. Não é algo tão punitivo levar um debuff desse, ainda mais porque o Ling é cheio das traquinagens de ter mobilidade pra cacete. Mas, ainda assim, é um debuff que você não gostaria de tomar. Não é como se ele tomasse um atordoamento. Obviamente que atordoamento seria se ele tomasse aí da skill adversária, né? Tanto que Masha não. Tanto que Masha também pode parar ele da parede. Mas a Hilda é um dos principais counters desse bonecão aqui. Porque ela tem mobilidade pra encher o saco dele. Ela tem a segunda habilidade que, dependendo de como ela lança, ela consegue aplicar um mini controle de grupo, já que ela empurra o adversário, ela tipo dá um knockback. Ela consegue tirar ele do muro muito cedo. Enfim. Quando usar essa habilidade para pular de uma parede a outra, o tempo de recarga será reiniciado e Ling entrará novamente no estado de camuflagem. Então, se você sair do modo camuflagem, pula pra outra parede que tu vai ficar na camuflagem. Praticamente é isso. Essa habilidade dá chance de crítico dele, já por isso que não vale tanto a pena você upar de primeira, é porque você vai ter chance de crítico. Mas não é porque você tem chance que você vai ter dano. Então, naturalmente, você precisa focar outras habilidades para conseguir recursos mais cedo, conseguir trocas mais favoráveis e depois fazer as coisas. Quando você tem aqui essa chance de crítico, o nível 1 é 2.5, o nível 2 é 4, o nível 3 5.5, nível 7, nível 4 7%, nível 5 8.5 e nível 6 você vai ter 10%. Quanto é 1.5 de 10? É 15? Deixa eu ver. 10 vezes 1.5. É 15. Caraca, o pai tá bom na matemática, né? Enfim, quando você chegar nesse nível máximo, você vai ter 15% de chance já atribuída apenas por upar a sua primeira habilidade. Lembrando de outras formas também que você tem com o League de, né, crescer mais ainda no jogo. Mas vamos lá, deixa eu demonstrar pra vocês mais fácil. Ling vê uma parede, salta sobre ela e fica tudo bem. Nesse meio estado, vocês percebem que ele tá meio num estado meio gasoso. Como é que eu posso falar? Tá vendo que ele tá bem, com a cor muito sólida, as roupas dele, e de repente você começa a ver mais ou menos o jogo através da roupa dele. Nesse estado significa que ele está camuflado. Só que detalhe, o camuflado dele não é tipo assim, não é aquele camaleão, saca? Que tu, tipo assim, o camaleão vai lá, ele tá roxo, aí ele coloca ele numa grama verde e do nada ele tá verde. Aquilo é camuflagem. Isso aqui é nada mais do que uma silhueta azul mais fraca em cima dele que chama mais atenção do que ele normal. Porque querendo ou não, todo mundo tem medo de fantasma aqui. E aí o cara aparece numa parede como se fosse um fantasma, como ninguém ia chamar a atenção de um cara desse? Tá de sacanagem. Essa é a habilidade principal. Então, geralmente, ela é utilizada mais pra você, tipo, correr de uma lane pra outra e puxar a rota mais rápido possível. E aí você precisa dos buffs pra isso. Né? Lembrando que ela custa 30 de energia. Cada vez que você utilizar ela, lembrando que você reseta a habilidade quando você pula de parede. E se eu não me engano, você tem um total de 100 de energia. Se eu não me engano, eu tenho que dar uma olhada ainda nos status dele. E aí você pensa, com 3 pulos, acabou. 3 pulos, tu vai ter que esperar os 5 segundos, né, tipo, em pé numa parede, ou tu vai ter que descer e esperar a habilidade regenerar por si. Lembrando que quando você dá ataque básico, você regenera, entre aspas, essa energia, mas, assim, não é aquela regeneração que tu, tipo, bate no cara e volta 10 de energia, não. Tipo, é uma coisa muito fraca. Fora a energia por segundo contando, mais seus ataques básicos. Mas vamos lá. Depois a gente fala sobre as coisas ruins. Vamos falar sobre a espada desafiadora depois da postura do pássaro, né? Que nós temos uma habilidade com um custo de 2.5 segundos o tempo de recarga. Temos 40 de custo de energia, mais uma vez aí mostrando como é, né, estranho. E ela aplica 100% de efeitos de ataque. Lembra que eu falei sobre efeitos de auto-ataque?
efeitos de contato? Então, esses efeitos de ataque estão aí em 100% aí sobre essa segunda habilidade. E é a principal skill de dano do Ling, tá bom? Ling avança na direção do alvo e empunhala os inimigos próximos, que é uma estocada, mais ou menos uma estocada que ele dá, causando 250 de dano, mais 33% do seu dano físico total. Se Ling usar essa habilidade quando estiver na parede, ele avançará até uma área designada, no chão, causando 250 de dano, mais 33% do seu dano físico total, aos inimigos na área e diminuindo a velocidade de movimento deles em 30% por 0,75 segundos. A espada desafiadora pode ativar efeitos de ataques básicos e restaura 35 de HP para Ling cada vez que acertar um inimigo. Aqui a gente já tem muita informação. Tipo assim, vocês percebem que esse custo a mais de dano do Ling é fraco, né? Esse escalonamento. Cara, você tem um dano base que já é ok, 250 no começo do jogo, para uma habilidade de 2.5 segundos, mas você tem um escalonamento que não te faz querer buscar recursos de dano para ficar forte. Não no intuito de habilidade. Lembra que eu falei que ele é só de auto-ataque? Então, o jogo deixa isso bem claro aqui, logo na escrita. Lembrando que ele tem duas posturas, que nem a gente falou, né, no vídeo passado. A primeira postura, como a gente falou no vídeo da Kagura, né? Ele tem uma postura enquanto ele tá no chão, e ele tem uma postura enquanto ele tá na parede. Né? E a habilidade dele, única no caso, que é a segunda habilidade, acaba mudando. Então a gente sabe que ela aplica efeitos de contato, qualquer tipo de dano que você causar nele, né, de uma forma diferente, e ele também aplica uma lentidão caso ele esteja na parede. Por mais que os dois danos sejam significativamente iguais, lembre que quando você usar a espada desafiadora, você restaura 35 de dano cada vez que você acerta um inimigo. Né? Não lembro agora se esse inimigo é considerado como um monstro da selva ou minion. Acredito que é só, né, heróis inimigos mesmo. Mas, pensem comigo. Né? Diante dessas duas posturas, o que acontece? Geralmente, quando você está na postura da montanha, você ganha alcance e você ganha um ataque em área com a sua habilidade. Lembrando que ainda assim custa 2.5 segundos e é 40 de energia independente. Quando você estiver no chão, você dá uma estocada. Essa estocada geralmente você controla mais ou menos onde, né, a rapidez do seu boneco vai, pra onde ele vai, né? Tipo, aponta pra ele. Só que é um alcance mais curto. E aí não é aquela, né, você buscar o cara de longe. Então já é outra história. O dano dessa habilidade até que é mais ou menos, não é tão compensador assim você ficar buscando level dentro do jogo, é mais item mesmo. Porque aqui a gente tem 250, 270, 290 até 350, o que é um bom número, tá? Lembrando que esses 350 aqui contam entre aspas como um dano a mais com o seu ataque básico. Então, é a parte. E a regeneração de HP também cresce 5 pontos até chegar no nível 6, que é 60. E 60 de roubo de vida ali não é lá grande coisa, né? Que nem a gente viu na atualização recente do Aulus, né? O anãozinho lá, que também ao usar a sua segunda habilidade, cada ataque básico regenera, né, um pouquinho de vida, mas é só um sustain básico mesmo e não é, tipo, lá grande coisa. Né? Vamos falar sobre isso. É só alguma coisa ali pra, tipo, realmente te dar um intuito de trocação. A gente vai mostrar agora essa habilidade. Ele avança até um alvo. Deixa eu ver se ele vai fazer na parede, ó. Tá vendo que ele avança até um alvo? Ele avança até um alvo e onde ele tiver, ele vai dar essa estocada. Essa estocada até que é forte, mas a gente vê agora com ele na postura, a postura da montanha. Ele dá a segunda habilidade. Corta em área. Tudo que tiver ao redor desse círculo, ele vai causar o dano ao adversário. Pode ser até mesmo crítico. Né? Ele podia ter gritado aqui. Mas percebam comigo. Ele tem essa segunda habilidade que é forte. Demora tanto pra... Isso. E o dano foi o mesmo quando ele subiu na montanha. Essa é a principal habilidade dele, né? Tipo, não pra perseguição em si, mas pra dano contínuo, enquanto ele usa mais a segunda habilidade durante a postura da montanha pra finalizar ou então pra perseguir um alvo, que é muito mais comum pra ele. Vamos falar da Ultimate? A Tempestade de Lâmina já é uma habilidade que você precisa ter muito dedo pra utilizar. Naturalmente, só de você ter que ter uma postura pra conseguir usar as segundas habilidades do Ling, né, a estocada dele, tão boa, você precisa saber e ter uma noção de mecânica pra utilizar a ultimate dele. Mas vamos lá. Ling salta no ar se tornando invencível e ganhando 10% de velocidade de movimento adicional por 1.5 segundos. Ele é capaz de se mover livremente enquanto estiver no ar. Então, ele pousa no chão, causando 250 de dano base,
mais 100% de escalonável, né? Sobre esse dano todo. 100% de scale. Aos inimigos em área, lançando os inimigos que estiverem no centro da habilidade para o ar durante 1 segundo, e criando um campo de espadas em volta disso tudo por 8 segundos. Neste caso, o campo de espada vai falar, né? 4 tempestades de lâminas aparecerão na borda do campo de espada. Ling pode trocá-las. Ling pode tocá-las para reduzir o tempo de recarga da postura do pássaro em 4 segundos e redefinir o tempo de recarga da espada desafiadora e ganhar 25 pontos de leveza. Percebam que essa ultimate tem muitas coisas de informação também, tá? Primeiro a gente tem uma ideia de que você ganha velocidade de movimento quando você usa ela, por mais que seja pouco, ainda é um pouquinho a mais, né? 10% a mais do que você já tem. Você ganha, né, o potencial de dar knock-up nos seus adversários, tá? Porque você levanta ela, né, no centro da ultimate. Você ganha regeneração da sua leveza, tá? E você ainda ganha redefine tempo de recarga. Isso só com 4 informações, básico, tá? Isso detalhe também sobre a ideia, né, das espadas em volta, que é outra mecânica. Essa ultimate, no caso, ela serve muito pra você sair de coisas ruins ou de terminar realmente de finalizar alguém muito rápido. Como assim, Henrique? De coisas ruins? Porque, tipo assim, quando você usa sua ultimate, você fica invencível. Invencível na forma da seguinte coisa. Na animação a gente vai ver, o Ling salta no ar, faz uma dança com as espadas e depois ele cai jogando essas espadas no chão, aplicando dano aos adversários. Nesse meio tempo, enquanto ele tá no ar, ele não pode ser alvejado por nenhuma habilidade. Pensa como se fosse a segunda habilidade do Lancelot, só que por muito mais tempo, e você pode se mover durante essa segunda habilidade. Então, quando ele faz o triângulo, ele desaparece, faz uns cortes rápidos e depois ele volta no mesmo lugar que ele estava. O Ling não. O Ling apenas salta pra cima, amostra pra todo mundo ver, enquanto cria suas lâminas, e depois ele cai no chão. O que é um tempo absurdo, porque, se eu não me engano, ele fica o quê? Movimento adicional? Acho que acho que é 1 segundo, ou 1 segundo e meio, 2 segundos talvez, da habilidade, que ele fica na postura. Saca? Ele fica, não na postura, né? Ele fica conjurando essa habilidade, o que é muito forte pra ele poder, tipo, escapar ou então, né, tipo, pegar alguém fora de posição, punir um alvo que tá parado, o que seja. Ele é muito forte quanto a isso. Quanto a tempo de recarga, é uma habilidade que não é tão alta o tempo de recarga, mas ainda assim é perigosa de você utilizar ela em momentos que você não vai ter um objetivo, né? Ainda assim, né? Ainda mais que objetivos no ML voltam com 2 minutos, 1 minuto, né? Então tem que ficar ligado com esse tempo aqui, porque esse tempo tá muito perto de 1 minuto, então se você perder o tempo necessário, não vai conseguir usar ela no objetivo principal. O dano base dela aumenta em 100 pontos cada level, que é interessante, e vai até 46 segundos. E lembrando que o Ling não é tão fã de fazer itemizações com tempo de recarga. Ainda mais porque tudo dele já tem um tempo de recarga muito baixo e ele só deveria prestar atenção no ultimate dele caso fosse necessário realmente ele fazer o que ele tem que fazer. Mas vamos lá. Vamos assistir, porque geralmente assistindo é uma coisa mais divertida. Percebam que ele vai ao ar. Existe um centro dessa habilidade, tá? É uma área externa no quadrado e no centro tem um círculo e esse círculo é o knock-up que a gente vem falando. Então ele parte pra cima, dança, vai pra baixo e forma esse, entre aspas, quadrado que eu diga, é porque é a posição de cada uma das lâminas, fica nessas extremidades, entre aspas, dele. E cada uma dessas lâminas resetam o tempo de recarga da segunda habilidade e energia, caso ele também, além do tempo de recarga completo da segunda habilidade, 4 segundos da primeira habilidade, que são um total de 20 segundos, e o fator dele regenerar a leveza dele. Beleza. Henrique, tu falou muito disso, mas por que será que ele é tão complicado? Por quê, família? Por quê? Cadê? Deixa eu ver aqui. Não quero saber how to play Ling. Ling Highlight, acho que é a melhor opção. Highlight? Eu não sei escrever. Aqui, ó. Fast Montage. Montage é a coisa mais divertida de ficar assistindo. Pensem comigo. Por que é tão louco da cabeça você dar palco pro maluco que joga de Ling? Deixa eu ver, calma aí que eu não tava escutando. Agora eu tô escutando. Parem comigo aqui e reflitam. Esse Ling tá level 13,
Não consigo ver a itemização dele, mas ele tá 4-0. Um jogo de 20-8, tá um jogo fácil, obviamente. Mas vejam só, ele pula a parede, automaticamente ele dá um ataque básico no adversário, saindo da parede o mais rápido possível. Quase que ele toma um grab do Franco aqui, né? Também na maldade. Usa seu combo, dá mais um ataque básico, já gastou ultimate. O tempo que ele fica no ar, obviamente que o vídeo tá em câmera lenta, vem um Barbiel do nada, toma um knock-up, e automaticamente quando ele desce da ultimate, ele já corta por um lado da espada. Depois ele corta de novo, e não foi tão bom não vou mentir pra tu. Achei fraquinho. Tem coisa melhor. Porque geralmente nesse estado de ultimate, olha lá, ele já tá controlando a espada. Olha isso. Vocês acham que é fácil, mas tem tipo uma mecânica pra isso acontecer. Deixa eu parar com essa... Vai que eu tomo um copyright por causa da música, né? Enfim. Vamos lá. Essa habilidade é muito custosa. Deixa eu ver se eu consigo entrar num campo de treinamento aqui. Vamos ver entrar na prática. Eu tenho o link, né? Se eu tenho o link, eu consigo mostrar melhor pra vocês. Tá bom, pega essa coisa aí, mano. Enfim, o que eu vou mostrar pra vocês? Primeiro, eu vou falar sobre as itemizações dele e a chance que ele tem, tá? Como vocês veem essa chance e esses status, porque é bem mais interessante, obviamente. E o que vocês podem fazer com ele a ponto dessas mecânicas inteiras. Como eu tô no PC, eu não vou demonstrar aquela gameplay de qualidade, né? Ainda mais porque não sou capaz disso tudo. Mas vamos lá. Vamos deixar o joguinho mais fácil. Vamos subir de nível máximo, eu vou upando, né, considerável. Para você ver seus status, embaixo da caixinha de mensagem, onde vocês escrevem, tem uma setinha para a esquerda. Vocês clicam nela e tem aqui ó, as habilidades que você vê sobre ele. Você quer ler sobre o que você quiser, né? Você vê os custos, a porcentagem, tudo bonitinho, né? Quanto você está dando de dano no cara. E as duas versões, né? Tem a parte pequena e a parte maior. A parte maior é melhor porque você vê seus pontos de dano. E aqui do lado, aqui em cima, ó, vocês veem atributos. Esses atributos aqui falam o que você tem. Ó, no level 15 eu tenho 4.000 de vida. Eu tenho 100 de energia base, o que a gente estava falando. Atualmente 80 de defesa física, lembrando que eu tô 15, né? Defesa mágica também da mesma forma. E eu tenho aqui também a ideia da velocidade de ataque. Como é o multiplicador. Eu tenho 1.6% de velocidade de ataque, vezes 0. Mais 0.10, que é o que eu tenho agora, normal, que eu não comprei nenhum item de dano, vezes 80%, que já é o escalonável aí de 15%, normal. E a velocidade de movimento também. Eu tenho 260 base, mas com o level 15, todos os atributos que eu acabei ganhando de level, eu ganhei mais 71, né, nessa força toda que eu tenho. A regeneração de HP, tal, deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem roubo de vida, que é interessante vocês aprenderem aqui, ó. Roubo de vida com a porcentagem que vocês têm. Penetração física, que eu tenho dos meus emblemas. Vampirismo, resiliência. Resiliência mais do que é de tenacidade, tá? Enquanto você consegue não ficar muito tempo parado no controle de grupo. Acerto crítico, eu tenho 140% de dano crítico, na realidade, desculpa. Tá? Que é a base 200, 200 a base, mas eu tenho menos 60%, por conta do debuff que eu tomo da minha passiva, pra me controlar um pouco mais. Efeitos de cura recebida, e cadê a chance de crítico? Não tem chance de crítico, não? Aqui, ó. 0% de chance de crítico. Quando eu upar essa habilidade, eu upei uma vez. Eu já tenho 3%. Quando eu upar de novo, 6%. Até eu chegar naquela base de 15% quando eu falei de 6 levels. Lembram disso? 15%. Eu não tenho, nos meus emblemas de assassino, na árvore não tenho atributos pra ter, como eu posso dizer, chance de crítico. Se eu fizesse mais a ideia do crítico como é que eu posso dizer? Como se eu fizesse o emblema de atirador, eu teria mais chance de crítico. Inclusive, se eu não me engano, dano crítico. Se eu não me engano. Mas essa não é a melhor das ideias ali. Deixa eu só... Pronto, nada, né? Pronto. Como eu não tenho essa árvore de emblema, eu fico sem essa parte de chance de crítico a mais que eu teria dentro do jogo. Mas tem alguns benefícios aqui, como ouro, que eu posso mostrar pra vocês melhor. Por que, que eu não posso fazer todos os itens de crítico pra ele? Por quê? Porque você multiplica as suas chances de crítico e você vai acabar, tipo, dando mais crítico a coisas que não deveriam ter. Então, naturalmente, a gente esquece essa build aqui que tá recomendado, tá? Vamos fazer o seguinte. Fúria do Guerreiro Selvagem de primeiro item. Compramos. O que a Fúria do Guerreiro Selvagem faz? Ela me dá 65% de ataque físico. Normal, padrão, aumenta mais. 25% de chance de crítico.
E meu atributo único aqui é que eu ganho mais 40% de dano crítico. Só que a gente vai ver se isso tudo acumula de verdade. A gente vê nos status. Eu com um item que deu 25% de chance, mais os 15% que eu tinha, agora eu tenho 52% de chance de crítico. Ou seja, eu tenho 50% de chance de dar um crítico ou não, cada ataque básico que eu tenho. E o dano crítico, o que eu tinha antes de menos 60%, ok? Porque antes era 200% menos 60%, mas agora é 200% menos 20%. Por quê? Porque eu ganho mais. Quantos? 40% de chance? É isso? Deixa eu dar uma olhada. Porque eu acabei ganhando 40% de chance. Então diminuiu aquele fator de menos 60 e me deixou apenas com menos 20. Então essa força eu acabo ganhando na base do ódio mesmo, né? Tenho aí realmente um potencial a mais pra burlar um pouquinho daquele sistema de passiva que deixa o tão nerfado tão fraco. Ui! É muito legal ficar brincando de. Enfim, não tem mais reset, dois, vai com a K e não dá pra pegar essa aqui. Muitas das posturas que você vai ter que fazer dentro do jogo, você vai ter que tomar cuidado com essas determinadas paredes, tá? Porque você só vai conseguir subir nelas pra pegar a espada, e aí você pode ficar sem energia, né? Ficar mal. Então é mais posicionamento mesmo. Mas a ideia principal é que você vai fazendo esses itens graduais. Por quê? Porque você vai sentindo até onde você pode fazer chance de crítico pra ele. Vamos pegar um segundo item de crítico. Temos aqui a aba de dano físico. Vamos ver as garras de aço, será que tá interessante pra ele? Ou será que o pessoal ainda faz voz do vento? Tem que dar uma olhada na build do pessoal depois. Vamos colocar aqui a garra de aço porque você ganha 20% de chance de crítico. Agora os meus status eu vou lá, eu tenho 82% de chance de crítico. É um número muito bom, não vou mentir pra vocês. É forte. Maluco. É forte. E tá vendo que eu vou dar 655 de dano? Eu tenho um total de 352 de dano de ataque. Meu dano de ataque comum, meu dano de ataque base, dá 300 de dano. Nossa, só dei crítico até agora. 80% é complicado, né? Quero mostrar pra vocês pelo menos uma chance básica de jeito. Pelo jeito não vai dar, não. Enfim. Eu teria que dar comum 300 de dano no alvo, mas eu acabo dando esses 600 de dano. Por quê? Porque acaba aumentando minha chance de crítico, minha chance de crítico aumentou e meu dano crítico também aumenta por consequência. Mas eu ainda não tenho 100% de crítico. O que mais a gente pode colocar aqui? Realmente acho que a ideia da voz do vento não deve ser ruim, não. Eu acho que a grande lança do dragão não combina com ele. Talvez. Tipo assim, pela ideia de dano base é muito bom, o dano base dela é alto, é forte, mas não vejo isso sendo realmente tão interessante. Por mais que ainda assim você vai ter a Ultimate pra ganhar Move Speed, que é bom também, comba bastante, eu vejo também essa ideia de dano forte pra ela. Então vamos lá. Errei. Nossa, coisa feia fazer esses combos assim. Enfim. Mas eu já tenho meu potencial completo. Porque aí eu já vou ter 112 de chance de crítico, sendo que o máximo é 100%, porque não adianta nada, tu não consegue dar crítico positivo, não tem muito mais do que isso, né? Ao menos que eu consiga converter esses pontos de crítico aqui em dano, né? Lembrando aqui, ó, tem 422, mas lembrando que o item já me dá 70 de dano base, o que é muito bom. E, além disso, também tem o roubo de vida, que é um pouquinho nerfado só por conta, né, do crítico em si, mas ainda assim, é uma força muito grande. Aqui já mostro pra vocês, então eu tenho 112, e aí eu ainda tenho mais dois espaços na minha build. Isso eu posso vender isso aqui, eu acho que eu posso fazer uma voz do vento, se eu não me engano. Deixa eu ver. Posso fazer uma voz do vento, e de 112 eu vou pra 97. 97 é quase um 100. Mas ele assim, ó, muito difícil de todos esses ataques básicos que eu tô dando no cara, ou no mínimo, etc. Eu consegui, tipo assim, eu consegui dar um ataque básico normal. Não, é tipo, literalmente 100% da ideia aqui é tudo crítico, tá? Nada que me para. Inclusive até mesmo nas habilidades. Aí fica a critério de vocês sobre itemização que vocês preferirem. Porque a gente obviamente já vai falar sobre isso, né? Não vou pular sobre esse assunto. Mas depois aí a galera gosta muito de, né, dar uma emendada na build. Aí faz um rugido maléfico, aí, né, tipo, de último item, acredito eu. E faz uma lâmina de desespero também, intercede entre todos esses itens. E aí o bicho fica mais nervoso do que outra coisa, né? Porque cada hit básico, critando 1300, 1100, né, do alvo. A tartaruga simplesmente vai de base. Óbvio que nesse tempo tu não vai ter uma tartaruga, mas ainda assim tu consegue solar Lord facilmente, sem precisar dos seus aliados. Ou... Olha que tristeza. Enfim. E aí essa é a ideia principal do Lingzão. E o Ling tem essa prática.
simplesmente ficar pulando parede, toda hora tem a questão da mobilidade, mas extremamente dependente desse buff aqui, o Purple, né, o roxo ou o azul, como vocês gostam de falar. Infelizmente para ele, ele sofre dessa tendência de tipo assim, quando você cair do muro, você perde, né, esse grande potencial que você tem aí, né, de força dele, de mobilidade, porque são 20 segundos no tempo de recarga. E 20 segundos não é uma coisa que volta tão rápido. Né? Vamos lá, 18, 17, até lá você vai ter que ficar exposto aqui, ou então pegar e gastar sua ultimate. Porque lembrando, quando você gasta ultimate, cada vez que você pega uma das espadas, você reseta parte do pulo que você tem na parede. Tá vendo? Já tô 8 segundos de novo. Eu usei 2 vezes o salto. É muito forte, é muito forte. Mas, ainda assim, é muito questão de posicionamento. Porque se vocês perceberem, como já mostrei pra vocês, de repente uma ultimate errada ali, meio torta, você, tipo, não consegue pegar uma espada que pode ser ali o suficiente pra você conseguir ganhar o jogo. Né? Então já é algo que você precisa tomar cuidado. Enfim, acho que já tentei, já, tipo, o ponto que eu queria falar já foi com vocês. Então, sempre prestem atenção quando vocês forem fazendo a itemização, não façam 6 itens de crítico nele, porque não vai adiantar nada, ok? Ele vai perder um potencial, não é bom pra ele. Não mais porque itens comuns assim também não funcionam se você repetir eles, tá? Eu tenho 2 caçadoras aqui, tá? Já tenho 90% de chance crítico, mas o meu dano crítico aqui não muda. Eu ainda tenho menos 20% por conta de um item. Mas ter 2 esse aqui também é muito bom, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Não que o dano base seja muito alto também, ou muita força, né? Porque é só 75. Eu prefiro fazer, sei lá, umas 2 Lâmina do Desespero, né? Pelo efeito, né? Pelo dano base, né? Pelo efeito não, né? Tipo, uma pelo efeito e outra, 2 pelo dano base, que é muito forte. Mas ainda assim não é algo que, oh meu Deus, né? Posso falar pra vocês. Então vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa... eu fechei o jogo sem querer. Desculpa, família. Era pra sair do jogo. Aí eu literalmente saí do jogo. Fechei ele por completo. Parabéns aí ao maluco, que é o Henrique CB aqui. Vocês dá palco. Já falei pra vocês pararem de dar palco pra maluco. Eu tô sendo maluco aqui com vocês. Não, vamos lá. Vamos fazer a continuação então. A gente vai fazer a análise direta sobre a itemização dele. Fala sobre os emblemas, assistir um pouquinho mais de alguém melhor jogando, né? E vocês terem essa noção um pouco maior sobre ele. Beleza? Beleza. Vamos lá. Onde é que tá? Heróis. Vamos falar direto dele então sobre itemizações. Por quê? Eu falei uma base de ideia pra vocês sobre itemização, mas não é grande as melhores escolhas assim não, tá? Lembrando que ele tem 2.500 de vida, que é um efeito meio base, né? De realmente regenerar de vida sobre assassinos também. A gente viu isso. Ele tem uma base muito boa. Eu ia falar o Hayabusa. O Hayabusa ele não tem uma vida base tão boa, ele perde um pouquinho quanto isso, mas ainda assim, ele tá como um dos favoritos do meta. E aquilo, né? A galera parou um pouquinho de pegar o Ling, porque em alguns nerfs recentes ele acabou perdendo um grande potencial de meio de jogo que ele tinha. Pra começo, meio de jogo. Mas ele ainda assim é um cara insuportável pra meio final de jogo. Putz, que situação chata. Por quê? Porque ele tem esse grande potencial de crítico. Então ele dá 3 ataques básicos em alguém ali, né? Tipo, fora de posição, e o cara vai de base. Né? Praticamente isso vocês precisam saber. Mas vamos lá. Geralmente o jogo te dá um conjunto básico, né, de tudo isso. E lembrando, como ele é um cara de alto ataque, ele funciona tanto no lado de crítico quanto para o lado de efeitos de contato, né, que a gente fala sobre, né, ficar só dando ataque básico toda hora. Então o conjunto de equipamento dele sempre vem aí com o Fúria do Guerreiro Selvagem. Tem uma botinha de CDR que ajuda bastante no efeito da Ultimate e da primeira skill, que são 2 habilidades que têm muito tempo de recarga, altíssimo inclusive. A Voz do Vento ajuda naquela ideia sobre você ser split push no meio final de jogo, né? Comba bastante com a ideia do Ling. Confronto Sem Fim é, às vezes, uma condição. Né? É um item muito completo, o Confronto Sem Fim, tá? Se você tiver na dúvida, o Confronto Sem Fim é um dos melhores itens para AD, porque ele te dá um pouquinho de atributo de cada sensação que você quer dentro do jogo, tá? Porque você vai ganhar tempo de recarga, roubo de vida híbrido, velocidade de movimento, regeneração de mana, então tudo isso é ótimo para ele. Por mais que para ele o efeito de mana é uma tristeza, porque o Ling não usa mana. Né? E você fazer mana não ajuda ele a ter mana. Dá uma desespero padrão, e o itemzinho defensivo, porque geralmente o meta que vocês enfrentam tem muita linha de frente, muito controle, então vocês podem acabar tomando né, de ladinho e aí sofrer quanto a isso. Vamos ver. Tempo de recarga e crítico. Tá bom, Lâmina dos Sete Mares. Fúria do Guerreiro.
Gosto da ideia da lança do dragão nele, tá? Não acho ruim. Confronto sem fim, mais ou menos. E o rugido, perfeito. E pra dano contínuo, eles já vêm com outra ideia. A caçadora de demônios. Lembra que aplica o efeito? Foi mal. Lembra que isso aplica o efeito? Esse efeito sendo aplicado também funciona. Então, aquele dano a mais sobre roubo de vida, né? Sobre você dar mais dano no adversário, também aplica na caçadora. Com a sua segunda habilidade. Então é muito forte. Ufa, foi mal, gente. A Rinite pegou desprevenido agora. Vamos lá. Então, esse tipo de item também é comum de você fazer, tá? Porque a caçadora de demônios vai te dar, né? Você bate no adversário com 8% do HP atual dele. Então, quanto mais vida ele tem, mais você causa de dano. E pro meta-tanque é sempre bom ter uma caçadora, não vou mentir pra vocês não. Por mais que se enfrentem muito de diferenças, a caçadora de demônios é muito boa pra você enfrentar a linha de frente. Enfim. E sobre emblema, não muda muito não. Enfurecido realmente é muito bom pra ele, a ideia de assassino. Fazer. Fazer o. Fatal é muito bom, tá? Você ganha mais 10% de dano crítico, que é bom. Menos chance de crítico, mais 5% de chance de crítico também é muito bom. E aí você pode fazer a Voz do Vento como último item lá e ficar com 100%, entende? Mas aí você só perde pra 190% do dano, porque vai dar mais 10% de crítico adicional, dano, né? Então é muito bom. Ruptura também é interessante, lembrando, né? A ideia do meta bruiser, soldado, a galera faz um pouquinho de itemização de tanque, então você vai ter essa penetração. Mas se você estiver realmente mais interessado em fazer a selva o mais rápido possível, realmente o Veloz é a melhor opção para ele. Caçador experiente para dar mais velocidade. E é só isso que a gente vê por aqui. Por aqui. Se você vai na selva, caçar. Se você não for, pode ser o executar. Vamos ver o que o jogador profissional da Onyx, o Kylie, faz. Né? Com as mudanças recentes no Ling, ele acaba perdendo um pouquinho de potencial. Mas só um pouquinho. E realmente, com dois itens ali fortes, ele consegue ter uma chance de crítico muito boa. Só que aqui ele vai além, porque ele dá mais mobilidade, com uma foice da corrosão pra ele, o que ajuda mais ele a ter mobilidade pelo jogo, e também sobre a sequência, né, dele tirar ali a força do adversário, né, sobre movimentação também. Então ajuda ele a perseguir. Deixa eu ver o que mais mudou aqui. O Rugido Maléfico para penetração. Dos emblemas ele usa Assassino também, a mesma condição. Da Onyx e o Albert aqui da Onyx também. Extremamente alto, dano explosivo. Nada muda. O top 1 usa Garras de Raso, que eu acho interessante, é um ótimo para sustain. Também vem com uma alabarda aqui. Deixa eu clicar. Posso clicar para ver o item. Aqui, alabarda dos mares, também é muito bom, tá? Além do efeito de corta-cura. E emblemas não mudam tanto, tá? Sempre questão de assassino, muda aí pro mestre das armas que causa mais dano. Tem o fatal aqui, como sempre, todo mundo gosta de um fatal pra ele, acelera mais ainda a força dele no começo do jogo. E nenhum item muda além desses, família. Ó, esse aqui é interessante. Aceleração quântica, mais mobilidade ainda. E acho que só. Não vemos mais nada diferente além de itens de defesa aqui, né? Os equipamentos aqui que a gente vê. E é isso, é tudo caçar. Não usa aqui em outra lane. Mas fica a critério de vocês. Eu acho que é bom vocês seguirem uma base dessas aqui de build. Mas se vocês quiserem testar coisas novas, lembrando, é sempre bom vocês testarem, né? Vamos falar sobre os emblemas? Emblema a gente fala só por cima, né? Porque vocês já sabem, vocês não são loucos da cabeça. Então, se vocês quiserem aí, né, fazer o que vocês têm que fazer, caso vocês enfrentem uma lane e precisam trocar com adversários, fazer emoção. Caso vá à selva e realmente trades mais longas, que você sabe que vai ganhar sobre trades longas, você faz veloz. Vitalidade pra ele eu acho que não é tão interessante. Ruptura é muito na ideia de meio final de jogo, que é interessante pra ele também, tá? Ajuda bastante. Inspirar não é uma das melhores opções pra ele, ele não precisa de tempo de recarga, não é tão necessário. Firmeza só se você apanhar bastante, mas eu duvido que você vai apanhar. Tipo assim, na selva você vai apanhar naturalmente, mas você não precisa disso, tá? Porque você vai ter sustain, naturalmente. Fora a ideia do Veloz também, da velocidade de ataque. A agilidade não é pra tanto, mas se você quiser se acostumar um pouco mais de ser mais rápido no jogo, acho que é uma boa ideia pra você por você, tá? Aprender um pouco mais sobre como rotacionar dentro do jogo, ter essa mobilidade para chegar nos lugares mais cedo, tá? Por mais que pra Ling você não precise, mas caso você sinta a necessidade de querer testar, pra, tipo, realmente saber o que é, se isso modifica alguma coisa na tua gameplay, fica à vontade. E o Fatal, que é o 100% aqui. Tem que ter, porque é a melhor opção que vocês vão ter. Já de talento secundário, tem o dreno de vida, que não é tão interessante, que você não clina a wave tão rápido, você é mais um dano individual mesmo, inicialmente. E quando você chegar naquele meio final de jogo, você já vai ter uma base de roubo de vida muito bom.
Caçador experiente só se você quiser terminar a selva muito rápido, o que é legal também. Tenacidade não é uma das melhores opções, tá? Então pra ele. O mestre assassino só se você ficar muito tempo sozinho, né? Tipo, é uma ideia muito boa pra você ter caso realmente precise, né? Tipo, ficar toda hora no V de todos lá. Mas lembrando que no começo do jogo você vai demorar muito pra escalar e ter seus itens. E você precisa muito deles pra poder ser um Hyper Carry também, com uma situação dentro do jogo. Então, naturalmente, você vai precisar do caçador experiente pra, né, ter essa força. Mas se você acha que realmente esse jogo vai estender, vai escalar muito bem pra tu, você pode comprar o caçador de pechinchas, né, pra acelerar teu jogo. Ou fazer o mestre das armas para garantir uma pontuação a mais ali de dano, etc. O Festival de Sangue não é tão eficiente para ele porque ele trata de efeitos de contato como se fossem ataques básicos e o Festival de Sangue usa habilidades como concessão de vampirismo para você ter essa regeneração. Então você acaba perdendo o efeito muito forte. Dito isso, recomponha-se não é uma das melhores opções, você não precisa morrer e muito menos ficar gastando toda hora ali teu caçar ou vingança, seja o que for, né? É o tempo normal para todo mundo. Tem coisas melhores para você usar. E só, né? Pelo menos sabe. Já dos emblemas principais, por mim, né, a raiva impura não é tão interessante. Por mais que você tenha um sustain, você não é tão necessário assim ter esse sustain, tá? Não dessa forma, não por porcentagem. Aceleração quântica, você tem essa possibilidade por conta de mobilidade, o que é interessante para você buscar alvos, etc. É muito forte. Ainda mais porque você não necessariamente precisa de regenerar HP ou então ter essa força, né, de 15% de mobilidade a mais, porque você ganha 40% por 1,5 segundos com aceleração quântica, então trata-se de uma coisa muito melhor, do meu ponto de vista. Explosão concussiva não, você não escala com vida. O enfurecido é uma segunda opção muito interessante, tá? Como ignição letal, eu acho que também é uma coisa legal, mas você perde um pouquinho de potencial, tá? No começo de partida, porque você não tem essa força para poder utilizar isso, né? O golpe de bravura não é tão interessante assim, é legal para sustain, mas não é uma coisa que você vai escalar pro meio final de jogo, como o Ling é considerado. O marca de consideração não é legal, você fica mais tempo sozinho do que realmente com o seu time para te ajudar a dar dano. E o localizador de fraqueza é uma opção. Por mais que seja meio estranho de você escutar esse tipo de coisa, o localizador de fraqueza é uma boa opção quando você enfrenta determinados matchups. Como assim, Henrique? Como assim determinados matchups? Exemplo, tem muitos usuários de ataque básico do outro lado. Né? Tipo, tem muita gente que gosta de castar auto-ataque. Aí você vai lá e enfrenta, tipo, um 1-on-1, você enfrenta um Moskov, você enfrenta, sei lá, um Zask no mid, você enfrenta um Badang na XP, tipo, no time adversário tem um monte de gente com ataque básico. E aí, pra tu ter um benefício contra o adversário, podendo aí, tipo, quebrar as pernas dele por um canto e tirar uma velocidade de ataque, o localizador de fraqueza é uma opção. Por quê? Porque é só isso que tu faz, tu dá ataque básico no cara. E até a sua segunda habilidade conta como ataque básico. Então você pode aí, tipo, realmente destruir os seus adversários com isso aqui, tá? Lembrando que você também gosta muito de velocidade de ataque, então você vai ter mais chance de procar né, o localizador de fraqueza no adversário. Mas lembrando, bem mais situacional, mas é uma coisa que muda muita coisa dentro do jogo, ok? Deixa eu chamar aqui. Vamos assistir aquela stream. Vamos ver se tem algum top todos aí jogando de Ling. Sempre tem um maluco beleza. Vamos ver o ranking global, top 2, 4.000 partidas, indo pra 5.000 partidas de Ling. Tá indo com 4.100 na realidade, mas daqui a pouco pega, né, 5.000. Tá com 69% de win rate. Ele tem a Collector, como eu disse, né? Maluco beleza. Tá ali com o seu grande potencial. E temos ainda uma Collector do Zilong do outro lado, tá? Mas é um Zilong da lane? É o quê? Zilong XP? É um Zilong XP. Vai enfrentar quem? Nossa, vai enfrentar uma Joy, né? Tá. Maluquice, mas eu achei interessante. Não vou mentir pra vocês, mas vamos lá. Ah, logo no comecinho do jogo a gente adora, pô. Enquanto isso, vamos ver. Ele tem, entre aspas, pressão na mid por conta do clear da Novaria, entre aspas. Né? O roaming dele não é tão eficiente assim por conta do invade, né? Eu acho que esse Atlas, esse Ying já. Esse Yin e esse Atlas já deviam estar invadindo tipo 15 mil vezes esse Ling aí pra fazer pressão nele. Ainda mais que eles têm força pra isso. Vamos ver. Novaria rotacionou, padrão, fez o que tem que fazer. Tá tranquilo. O momento dele é de boa, ele faz um dardo, tá? Lembrando que o dardo é a chance de crítico pra ele. Quanto que é a chance de crítico do dardo? Alguém lembra aí de cabeça? 8%. Já tem aí os seus 8%, soma mais os 3% que ele tem, ele já tem 10, ele tem o fatal, né? Então já pode ter aí uns 17, 18. Já é bastante coisa. Coitado. Uma boa rotação da Angela, tá? Eles aproveitam que a Novaria simplesmente foi lá matar a Layla uma vez. A Angela toma um pouquinho à frente e pega a moita.
Isso, o Ling já tem essa comunicação e eles vão lá quebrar e macetar, literalmente atirar o gol de energia inteiro dessa torre. E olha lá como. Demorou um pouquinho. Mas fez bonito. Vai morrer? Vai. Mas fez bonito demais. Achei mais demorado, mas foi bonito, tá? Isso que é a grande força do Lingzão. Então ele tem essa possibilidade de simplesmente ficar intangível embaixo de uma torre enquanto te maceta, pô. Isso ele conseguiu fazer duas adagas, é adagas que a gente fala? Não lembro qual é o nome dele. É punhal, né? Faz dois punhais, tá? Mais o dardo. Ele já tem ali mais 16% de chance de crítico, já dá uma convertida, já dá uns vintão. Eu não consigo ver os status dele dentro do jogo, não, né? Infelizmente não. Não consigo clicar em nada aqui. Só na botinha. Estranho. Ele fez uma espada legião. O que ele vai fazer de primeiro item? Será que ele vai deixar a espada da legião ali e vai partir pro normal normalmente pra chance de crítico? Eu vejo um pessoal aleatório que geralmente faz uma, né? Uma. Uma lâmina do desespero de primeiro item, mas é estranho mesmo assim. Ih, rapaz. Nossa, ele saiu. Muito bonito de se ver. Ah, vai morrer pro. Não? Kaitou bem, kaitou bem. Mas aquilo ali foi interessante que ele fez. Lembrando que ele não desistiu. E ele conseguiu regenerar boa parte da vida dele com a segunda habilidade. Lembra que vocês ganham, né, um pequeno regen, né? Acho que 25, 30, 35. Acho que ele tava com 35 de roubo de vida ali. Que ele, né, cada dash dele contou como 35 de roubo de vida. E aquilo é meio difícil, né? Porque o Ling acaba ficando meio de mãos atadas, porque durante esse reino, né, esse X1 que tira com o Yin, ele não tem parede. Então ele não consegue ter aquela questão de mobilidade, aquela força que a gente tanto conhece do Ling. Vamos ver. Dois, parede e morreu. Coitado. Viram que ele tentou de. Tipo assim, ele tentou o máximo possível pra direita pra aplicar o controle de grupo nesse Gord. Só que ainda assim, se ele fosse um pouquinho pra baixo, não sei o que, ele perderia uma das lâminas dele. Né? Então ele teria que. Tipo, ele perderia o alcance do cara, não causaria aquele dano a mais e aquele controle. Então ele teve que correr, né, pra, tipo, contra o tempo dele pra poder fazer alguma coisa. Olha a velocidade desse corno. O cara nasceu agora, 2 segundos depois ele já tá no buff, pô, incomodando. E ele já tá começando a dar um daninho até que legal. Ele tá dando 500 de gold ali num buff, pô. Um buff até que tem bastante. Não tão bastante assim tal, mas. Enfim, vamos ver. De primeiro item, ok, ele fez a cura do Guerreiro Selvagem. Ok. Como ele tinha feito dois dardos, eu achei estranho, né? Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos deixar passar. Já tá um item completo, praticamente. Ele já tá com aquela base de. Quanto? 35? Não vou lembrar agora. Tá pelos 40, tá pelos 40% de chance de crítico. Que já é muito bom. Guardião vai de base, coitado. Não tem o que fazer. Só aceitou. E é isso. Agora a pressão do Ling simplesmente alavanca no jogo. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele dá dive, ele faz tudo o que ele quiser. Ao menos que o God tenha reflexo pra dar um CC nele embaixo da torre, ou o Zilong dar uma lança, o Atlas conseguir uma ultimate. Isso antes dele gastar a própria ultimate, tá? Porque o Ling fica intangível, então do que adianta, né? Vai acabar sofrendo de qualquer jeito. Vamos ver, Novaria viu tudo. O Yin foi lá na Novaria, abriu espaço pra ele simplesmente virar, fazer o objetivo principal, e ainda vai virar em cima do Ling. Nossa, coitado de novo. O cara vai tomar a mesma play. Não? Rapaz. Deu ruim aqui, tá? Um dos grandes pesar do jogo é que é o seguinte: o Ling, por mais que ele dê essa estocada é meio que, entre aspas, é em área. Porque o pessoal acaba tomando ali, geralmente, como vocês devem ter percebido jogando o jogo, que o ataque básico de vocês também é em área. Vocês batem em um certo alcance, só que o alvo principal que vocês causam dano, obviamente que ele sofre mais, tá? Enquanto a volta, o pessoal sofre menos dano. Por isso que vocês percebem que o pessoal gosta muito de chamar a atenção desse urso e do buff ao mesmo tempo. Por quê? Porque eles aí conseguem bater em área os dois ao mesmo tempo. Entende? Tipo, o alcance do ataque básico, entre aspas, bateria nos dois, e eles teriam essa força aí para limpar a selva o mais rápido possível. É muito normal de ver isso. E o Ling em si tem todo esse né, momento de jogo dele. Que fechou de segundo item uma garra de Ras, tá partindo para um terceiro, que pode ser aparentemente Voz do Vento, aparentemente.
Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1, 2, 3, auto-ataque. Pronto, acabou. Olha que divertido. Você enfrentar um personagem que é intangível. Os dois ali estão com uma, entre aspas, a garra de Haas. Mas a regeneração é maior que parte da Angela, normal. O Zilong ainda tentou bastante. Deixa eu ver o que tem os itens do Zilong aqui. Ele tá com crítico? Também. Mas, nossa, ele fez rosa de ouro de primeiro item. Meu Deus. Não é ruim, assim, mas tem coisa melhor, obviamente. Ele acabou sofrendo muita pressão. Ele tá 2 abates ali, realmente enfrentar uma matchup ali contra uma joia meio difícil, ele tem que fechar esse item pra combater ela. Só que esse é o grande erro agora, porque a Joy não tá fazendo split. Quem vai fazer split é o Ling. E ele fez um item de MR pra combater uma Joy, só que, né, ele acaba enfrentando aí esse monstrão aí que simplesmente fez um triple kill e saiu fora. Olha que legal. Fizeram um ace. Ele fez um triple kill, nada para ele, nem um controle de grupo assim tão eficiente. E ele ainda tem uma Ângela, pô, pra garantir que ele saia, né, vivo. Já fechou a Voz do Vento, provavelmente vai fazer agora 2 espadas da Legião e fazer a Lâmina do Desespero. E acabou. Esse é o jogo fácil. Olha que tranquilinho. A galera gosta do assassino, né? Eu gosto também. E ladies and gentlemen, é isso. Minhas considerações finais. Ele é um assassino muito avançado, tá? Pra você ter uma mecânica melhor e, tipo, um posicionamento com assassinos, eu acho que é muito melhor tu aprender outros heróis primeiro, tá? Ele tem uma dificuldade até que alta, ainda mais pelos combos dele. Hanzo, ainda assim, tem quase essa mecânica de postura. Não de postura, né? De, tipo assim, de comportamento. De como você deve se comportar numa fight. O Hayabusa não é pra tanto assim, como a gente falou esses dias, mas ainda assim é meio dificultoso, por alguns combos mais, né, que inventaram. Mas se você quer começar, pô, vai um Alucardzinho é tranquilo, tá? Vai com o Saber. Saber é o principal aqui pra tu entender. Ele não precisa de dificuldade nenhuma pra jogar, mas você precisa, tipo, ter uma noção e de um posicionamento. De resto, faz o que tu quiser com ele. Sério, sério, juro pra vocês. Muito fácil, muito fácil. Zilong não é pra tanto, né? A ideia de assassino assim, ele funcionaria mais como um Alucard, mas também mostra bastante sobre o comportamento de vocês. E acho que só. Acho que até Benedetta é um pouquinho mais fácil de vocês aprenderem, tá? Por mais que tenha uma grande dificuldade, mas ainda assim vocês pegam uma noção, tá? E é isso. Família, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem tranquilos. Vou colocar minha musiquinha de volta pra relaxar. Vou aproveitar pra fazer a thumb do vídeo enquanto escuto essa música. Então, um beijo pra vocês. Não se esqueçam de dar aquela curtida compartilhada, etc e tal, se vocês gostarem. E eu também tô disposto a, né, justamente nos comentários, ver se vocês estão afim de outros heróis ou não. Então, escolhi o link na pressa, mas ainda tem muita chamada aqui no meu Insta pra eu fazer, beleza? Essa foi a análise de tudo. Herói é o Ling. Tamo junto. Até a próxima.